Hoje é Halloween, então vamos falar do maior. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e hoje eu tô aqui para falar sobre A Hora do Pesadelo, filme do Wes Craven lançado em 1984 que introduziu o Freddy Krueger no cinema. Mas antes, vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, como hoje é Halloween, eu resolvi escolher um filme de terror que eu gosto bastante para discutir aqui. Eu pensei em falar sobre o Halloween do John Carpenter, até porque a gente teve Halloween antes, mas não tem jeito, eu tava só procurando uma oportunidade para falar sobre Freddy Krueger, que para mim não é só um grande ícone do terror, mas sim um ícone da cultura pop, do cinema. Eu acho que ele é uma das ideias mais brilhantes que alguém já teve na história da cultura pop e eu gosto muito de falar sobre A Hora do Pesadelo. E para falar sobre o filme de 84, a gente volta um pouquinho para as origens do Wes Craven como cineasta. Ele tem um início bem curioso, onde ele vai do documentário até o cinema pornô e finalmente no cinema independente, quando ele faz a sua estreia com o aniversário macabro The Last House on the Left de 1972, que serve como estreia do Wes Craven e coloca o nome dele no mapa, e a partir daí ele faz filmes como Quadrilha de Sádicos, Benção Mortal, O Retorno dos Malditos e a primeira adaptação do Monstro do Pântano da DC. No começo dos anos 80, o Wes Craven começa a ler reportagens e artigos sobre um fenômeno muito curioso de pessoas, veteranos da Guerra do Vietnã, que estariam morrendo depois de pesadelos muito intensos, muito tenebrosos, com lembranças da guerra, e o Wes acaba associando isso com um estudo que ele faz sobre a paralisia do sono, que por si só já é um assunto bem cabeludo, e essas são as origens do Wes Craven para ele começar a desenvolver essa história onde você poderia morrer dentro do seu sonho, e ele coloca tudo isso personificado na figura de um assassino que seria o Freddy Krueger, batizado aí depois de um valentão que atormentava o Wes quando ele estava na escola, por sinal. O Wes escreve o roteiro do filme e começa a levar ele para diferentes estúdios, todos eles negando, com a Walt Disney, por sinal, achando interessante, mas pedindo que ele desse uma amenizada no tom para que A Hora do Pesadelo fosse um filme para toda a família. Ou no caso da Paramount Pictures, quando o Wes chegou lá, eles estavam desenvolvendo o roteiro do filme Morte no Sonho, que é o Dreamscape, que é um filme de aventura com o Dennis Quaid, que na verdade lembra muito mais o que a origem do Christopher Nolan viria a ser do que o Wes Craven estava propondo fazer com A Hora do Pesadelo. A Paramount recusou porque eles achavam que os roteiros tinham uma temática muito parecida. Filme bem subestimado, aliás, esse Dreamscape, dê uma conferida. A última opção do Wes Craven foi recorrer para New Line Cinema, que na época trabalhava só com distribuição de filmes, mas quando o Wes conversou com o Bob Shaye, que era o presidente da New Line, eles resolveram investir no primeiro projeto que seria financiado e produzido pela New Line Cinema, além de outras produtoras envolvidas, claro, e por isso também o pessoal fala que a New Line Cinema é a casa que o Freddy Krueger construiu, porque eles acabaram envolvidos em todos os outros filmes da franquia da Hora do Pesadelo. Com um orçamento de apenas 1,1 milhão de dólares, as filmagens aconteceram por 32 dias na Califórnia, com Wes Craven recorrendo a um elenco adolescente um pouco mais desconhecido para dar aquela sensação de realismo adolescente, para lançar o filme em 9 de novembro de 1984. E o resultado é história. Na história do filme, os jovens moradores da Rua Elm estão tendo pesadelos bizarros com uma figura em comum: um homem de rosto queimado, chapéu fedora, blusa listrada e uma ameaçadora mão com garras metálicas. Quando sua amiga é morta em um desses pesadelos, a jovem Nancy Thompson, vivida por Heather Langenkamp, começa a investigar essa figura misteriosa dos sonhos, Freddy Krueger, vivido por Robert Englund. Eu acho que A Hora do Pesadelo é um daqueles filmes que triunfa perfeitamente por causa do conceito dele, pela ideia. Eu, pessoalmente, nunca achei o Wes Craven um realizador excepcionalmente brilhante, assim, do tipo, nossa, ele é um gênio do cinema, ele é um gênio com a câmera. Mas ele era um cara que sabia muito bem o que fazer, sabia muito bem como construir ícones, como construir sequências que são muito memoráveis. Eu acho que não fica melhor do que o que ele faz em A Hora do Pesadelo. Inclusive, eu tava maratonando os filmes do Wes no ano passado e é impressionante ver como ele evolui bruscamente do que a gente vê, por exemplo, no Monstro do Pântano, que saiu em 82, para A Hora do Pesadelo, até comparando com o Aniversário Macabro, com Quadrilha de Sádicos. É uma evolução radical no estilo dele, na linguagem que ele faz, no domínio de câmera que ele tem também. É totalmente um diretor diferente na Hora do
do Pesadelo, e isso tá gritante desde os créditos de abertura. Eu também sou muito fã de como o Wes Craven pega um pouco daquela influência do Alfred Hitchcock na questão da protagonista falsa, porque o filme começa com a Tina, ela que tá nos créditos de abertura, é nela que você tem o principal foco durante os primeiros 10, 15 minutos, mas aí ela morre, assim como a personagem do Psicose também morria no filme do Hitchcock, e você passa essa função de protagonismo pra Nancy Thompson, da Heather Langenkamp, que inclusive tá muito bem nesse filme. Acho que ela dá uma performance bem realista, bem naturalista, às vezes um pouquinho over, como era comum nos anos 80, mas eu acho que ela consegue sim criar uma ótima protagonista, e desde já, né, essa noção de você tirar o protagonismo de uma personagem e dar pra outro, já te dá aquela impressão de que esse é um filme onde tudo pode acontecer. Eu gosto de como o Wes Craven apresenta esses conceitos dos sonhos na hora do pesadelo, mas ele consegue desvirtuar eles de uma forma muito interessante, porque, beleza, você pensa, tá, dormindo um protagonista está em perigo, mas acordado não tem como Freddy Krueger interferir de forma alguma. Mas ao longo do filme, além das sequências de sonho, você começa a ter pequenos momentos em que, sabe, a Nancy tá no telefone e a língua do Freddy Krueger sai por ele enquanto ela tá acordada. Você tem momentos assim que vão quebrando essa separação de sonho e realidade, e isso torna o Freddy Krueger um vilão muito mais ameaçador, muito mais imprevisível, porque ele não tá preso no sonho só, né? Então isso é muito divertido, e o filme não gasta muito tempo tentando te explicar essas coisas, do tipo, você não tem uma explicação sobre por que o Freddy Krueger conseguiu falar com a Nancy por telefone, ou como a Nancy pode recuperar objetos do sonho dela e levar para o mundo real. Não, é uma coisa até quase fabulesca, e eu quero falar um pouquinho mais sobre esse aspecto de fábula daqui a pouco, mas eu gosto muito de como o roteiro é muito seguro, e você assistindo o filme não liga muito para esses pequenos detalhes, você tá imerso no que tá acontecendo. E por sinal, né, falando em vilão imprevisível, precisamos falar de Robert Englund, porque eu acho que tem um motivo muito claro para o Freddy Krueger ser o maior vilão, o maior slasher que o cinema de terror já viu, e é porque ele tem esse traço completamente do ator, né? O Jason, o Michael Myers, o Leatherface, eles são personagens que têm máscara, que não falam muito, que não tem uma personalidade muito gritante, além de uma presença muito forte. Eu acho que o Freddy Krueger, por você ter ali Robert Englund atuando com o rosto, sendo muito expressivo e tendo essa personalidade muito sádica, com as piadas, com tudo que ele faz com o corpo dele, cria aí um personagem que é impossível de ser substituído, né? Acho que um dos problemas do remake de 2010, por exemplo, é você não ter o Robert Englund ali, porque ele é realmente a alma do filme, ele é o grande imã de carisma de tudo que acontece, e isso separa ele de todos os outros assassinos. Sério, e o Robert Englund é tão bom nesse papel que ele nunca entregou uma performance ruim em todos os outros 6, 7 filmes do qual ele participou, e do qual eu não vejo a hora de falar aqui no canal um dia. E né, comparando aí com o Jason, com o Michael Myers, eles são só caras grandões, brutalhões que acham objetos pontiagudos para matar alguém. A diferença do Fred também é que ele pode literalmente fazer tudo que a imaginação do roteirista ou do diretor e do orçamento dos efeitos visuais, né, possa ser capaz de realizar. No caso do primeiro filme, eu acho que o Wes Craven usa de trucagens e efeitos especiais muito bons, muito interessantes para elaborar esses poderes diferentes do Freddy Krueger. Eu lembro quando eu era criança, muito jovem, de ver um vislumbre da silhueta do Freddy Krueger abrindo os braços na rua, bem gigante, aquilo me apavorou pra caramba, e é só um dos momentos aí de grande iconografia que o Freddy Krueger tem, quando ele arranca os dedos dele, quando ele arranca o rosto, quando ele coloca a língua no telefone, ou até mesmo o banho de sangue que o então jovem e desconhecido Johnny Depp, em seu primeiro papel no cinema, é forçado a enfrentar. E eu também gosto muito de uma cena específica que o Craven usa aquela técnica do cenário rodopiando, mas com a câmera fixada, pra dar a impressão de que a Tina tá sendo arrastada pelas paredes e pelo teto de uma forma muito grotesca, muito assustadora. É um efeito que a gente tem muito marcado pelas cenas do 2001, Uma Odisseia no Espaço, ou do A Origem recentemente, mas aqui sendo usado para uma cena cujo único objetivo é assustar, é chocar, você vê o sangue sendo arrastado. É muito, muito bem feito, e só me lembra como o remake de 2010 acabou com essa cena, fez de uma forma muito, muito porca. E além disso, eu acho que A Hora do Pesadelo tem também uma mitologia muito envolvente, muito bacana, envolvendo a Nancy e os pais dela. Eu acho que isso traz um pouco do aspecto de fábula, de um conto de fadas macabro, porque a gente descobre que o Freddy Krueger foi um cara, um assassino de crianças, que foi morto pela mãe e o pai da Nancy e vários outros pais de crianças da cidade. Então ele retorna como esse espírito vingativo nos sonhos para atacar os pais através dos filhos, né? O clássico, os pais pecam e os filhos pagam. Eu acho isso muito interessante e rende toda essa dinâmica
dinâmica da Nancy e dos amigos tentando falar para os pais dela e ninguém acredita nas crianças. É um clássico dilema de filme de terror que o Wes Craven consegue elaborar muito bem. E ok, eu acho que o final tem seus probleminhas, eu acho que tem alguns efeitos e trucagens que não envelheceram muito bem ao teste do tempo, eu acho que fica bem evidenciado as limitações do orçamento. Eu não sou muito fã da solução final da Nancy, de como ela pode acabar com o Freddy Krueger, da perseguição da casa, mas eu acho que tudo isso é muito bem circulado no finalzão mesmo, na última cena, que é muito enigmática, nebulosa, estranha. Até hoje, assistindo, você não tem muita ideia do que realmente aconteceu ali, e você sente que tem um gap muito grande do que acontece naquele final e de quando a gente vê a Nancy de volta no terceiro filme. E acho que é justamente por isso que funciona, porque assim como um sonho, você não tem total certeza do que era real, do que faz sentido, do que conecta, do que liga. E eu acho que esse final faz jus a esse conceito do Freddy Krueger. A Hora do Pesadelo é uma das melhores coisas que o cinema já trouxe. É a minha franquia de terror preferida disparado. E esse primeiro filme é absurdamente original, muito bem contado, tem ótimas sequências de terror. E, de novo, quando você faz um filme que tem esse ícone tão forte, tão memorável, tão carismático quanto o Freddy Krueger de Robert Englund, não tem como ser um grande filme. Pra A Hora do Pesadelo de 1984, eu dou uma nota 9. De verdade, gente, eu adoro pra valer a franquia Hora do Pesadelo e eu não vejo a hora de um dia aqui trazer uma crítica sobre todos os filmes do Freddy Krueger, e também todo dia, toda semana eu espero um anúncio de que a gente vai ter um novo filme do Freddy Krueger, algum reboot, um remake, uma continuação, não importa o que seja, tragam o Freddy Krueger de volta, porque é uma ideia muito boa pra ficar pegando poeira em algum armário, em algum arquivo da Warner Bros. Deixem nos comentários o que vocês acham de Hora do Pesadelo e também qual é o seu filme de terror preferido, já que hoje é o dia do Halloween. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.